paz do Senhor. Eu gostaria, nessa série de reflexões sobre homens da Bíblia, estar trazendo hoje uma reflexão sobre Daniel. Daniel era um jovem, assim como outros jovens de Judá, que foram capturados quando o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou a cidade de Jerusalém e a cercou com seus soldados. E com isso ele trouxe alguns objetos de valor e trouxe também esses jovens de Judá como prisioneiros, na intenção então de prepará-los para o serviço no palácio. E com isso ele entrega esses jovens a Aspenaz, que era o chefe dos serviços do palácio, para que Aspenaz então treinasse esses jovens e para aprenderem a língua e aprenderem a literatura da Babilônia, né? E também outras coisas que esses jovens precisariam aprender ali. E com isso então o rei também determina que Aspenaz dê a eles a mesma comida e a mesma bebida que o rei usava, que o rei se alimentava e que o rei bebia. E Daniel tomou a decisão de não se contaminar com a comida e a bebida do rei. Então ele pega e faz um pedido a Aspenaz, para que Aspenaz desse a ele e os outros três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que dessem a eles legumes e água para beber. Aspenaz, num primeiro momento, não atendeu de imediato, porque ele temia o que o rei pudesse fazer contra a vida dele caso descobrisse que ele tinha concedido isso aos jovens, sendo que o rei tinha mandado dar da mesma comida e da mesma bebida do rei. E então Aspenaz pega e coloca um guarda a cuidar desses jovens. E Daniel então se dirige a esse guarda e faz um pedido, né, que fizesse uma experiência de 10 dias com eles, dando só legumes e água, e que ao final desses 10 dias eles fossem avaliados. Caso eles estivessem em pior situação, em pior estado que os outros jovens que se alimentaram da comida do rei e beberam da bebida do rei, então aquele guarda podia fazer o que quisesse com eles. Porém, quando chegou o final desses 10 dias, o guarda aceitou essa condição, né? E no final dos 10 dias, então, ele fez a avaliação. E realmente ele viu que a situação de Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, né, estava bem melhor que os outros jovens, né? Eles estavam bem fortalecidos, estavam bem nutridos, e, enfim, eram destacados, né? Havia uma grande diferença entre a situação, a condição deles, com relação aos outros jovens que fizeram uso da comida do rei e também da bebida do rei. Pois bem, então, com isso, aquele guarda permitiu então que eles continuassem com aquela alimentação, ou seja, legumes como alimento e água como bebida. Aprendemos então, queridos, com essa passagem, com esse breve relato, de que Daniel ele decidiu, né? Ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Tá? Hoje nós temos também, assim como Daniel, né? Nós temos escolhas. Nós temos um mundo que todos os dias nos apresenta manjares, né? Nos coloca à nossa frente. E cabe a nós a escolha de dizer não ao mundo e estar firmados e fortalecidos no Senhor, na palavra de Deus, buscando a Deus de todo o nosso coração, né? Entendendo que nós não devemos nos contaminar com aquilo que é do mundo, com aquilo que o mundo está tentando colocar, né, no nosso entendimento, no nosso coração. Não temos que nos contaminar com isso. Daniel escolheu não se contaminar. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Ele decidiu. E essa decisão que nós temos que tomar todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias vêm as tentações, vem tudo aquilo que o mundo tenta colocar, né? E que ele está agindo através das pessoas, através da sociedade, através de pensamentos, de ideias, de filosofias, tudo aquilo que vai de contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que vai de contrário à vontade e o querer de Deus para a nossa vida. Então, amados, nós não devemos ceder ao mundo.
nós temos que viver para Deus. Quem deseja viver para Deus piamente, com certeza, Deus se agrada e Deus é com essa pessoa. Deus vai abençoar todos os caminhos dessa pessoa, porque Deus é fiel. Deus é fiel e justo. Assim como Daniel fez a escolha dele. E Daniel, nós podemos ver ao longo do livro de Daniel, que Daniel teve algo diferente sobre a vida dele. O Senhor era com ele. O Senhor colocava ele em posição de destaque, onde ele estava. Ele era mais excelente que os outros no serviço ao reino, né? Então nós podemos ver que Deus faz a diferença naquele que teme a Ele, naquele que busca agradar a Ele. Também uma outra passagem, também no livro de Daniel, né, sobre a cova dos leões, bastante falada, bastante comentada e conhecida, mas nós podemos ver também ali, né, a fidelidade de Deus e também aquilo que estava no coração de Daniel com relação a Deus. Daniel também era um homem que buscava a Deus todos os dias. Diz a palavra que ele buscava a Deus 3 vezes em oração por dia. Daniel abria a janela do seu quarto em direção a Jerusalém, ele se ajoelhava e ali ele fazia suas orações. Pois bem, como eu tinha falado, Daniel se destacava entre os demais serviçais e tal. E com isso, então, ocorreu que isso gerou inveja, gerou perseguição por parte dos outros, né? E num dado momento, eles pegam, então, e tentam tramar contra a vida de Daniel. E não achando nele nenhum dolo, nada que pudesse trazer algum tipo de juízo sobre a vida de Daniel, eles vão, então, estou falando aqui dos governadores das províncias que Dario ele determinou, né, 120 províncias e colocou um governador sobre cada província e também 3 presidentes, né, sobre esses governadores. Esses presidentes, um deles era Daniel. Os outros 2 ainda ficavam abaixo porque Daniel era mais excelente que todos, né? Então o que acontece? Os outros ficaram com ciúmes e não achando nada do que condenar Daniel, tiveram a ideia de ir até o rei Dário e pedir para que ele fizesse um decreto que ninguém pudesse, porque eles sabiam que Daniel orava, né? Então eles foram no rei Dário e pediram que nesse decreto ninguém pudesse buscar a outros deuses se não fizer petição somente ao rei. E com isso Daniel, ficando sabendo desse decreto, ele não se intimidou, ele não abaixou a cabeça, mas ele continuou fazendo aquilo que ele fazia todos os dias, ou seja, ele orava 3 vezes por dia, abrindo as janelas para Jerusalém, se ajoelhando e buscando a Deus. E com isso, então, um dia ele foi pego nessa oração. Isso foi por um período de 30 dias, esse decreto. E então pegaram ele orando e foram no rei Dário e falaram para ele, né, que Daniel então estaria desobedecendo ao decreto. Aí o rei Dário chama ele, mesmo com o coração pesado, porque o rei Dário tinha muito apreço por Daniel. Daniel não era um homem de confiança, era um homem que se superava, ele se destacava entre os demais. Então o rei pega e, não tendo como voltar atrás na decisão, né, no decreto, muito pressionado pelos governadores e os outros 2 presidentes, ele então manda com que Daniel vá para a cova dos leões. Mas ele volta então para o seu palácio e diz a palavra que ele não consegue dormir durante a noite. Então ele fica na expectativa do que iria acontecer com Daniel. E no outro dia, quando ele vai à cova dos leões, ele chama por Daniel e Daniel responde. Daniel tinha sido liberto, né? Houve um livramento de Deus sobre a vida de Daniel. Deus mandou um anjo que tapou a boca dos leões e eles não puderam então fazer dano algum a Daniel. A palavra diz, né, que o Senhor não deixa cair um fio de cabelo da nossa cabeça se Ele não permitir, né? Então tudo está debaixo do controle do Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E Daniel sabia disso e tinha confiança nesse Deus. Então, com certeza é um outro ensino, é um outro exemplo para a nossa vida, né? Que nós devemos estar perseverando em oração,
nós devemos estar buscando a Deus, independente de circunstâncias, de adversidades. Nós não devemos esmorecer. Quando vêm as coisas difíceis para a nossa vida, né? Ou seja, as adversidades, as tempestades da vida, aí é que nós temos que firmar mais ainda a nossa confiança em Deus, porque Ele está bem perto, Ele está próximo e com certeza Ele vai nos dar o socorro que precisamos. Então, nesse dia, meu querido, eu gostaria então de abençoar a tua vida com essa reflexão e desejo e abençoo a tua vida com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a ti e a tua família. Amém.